Pessoal, vocês estão sempre pedindo para mim exemplos de frases em japonês, modelos de frases em japonês. Então eu trouxe uma aula aqui com várias frases para vocês usarem como modelo e assim vocês poderem criar diversas outras frases como vocês quiserem. E a gente vai ver um pouquinho sobre a ordem das palavras dentro das frases e algumas características da língua japonesa quando você cria frases. Vamos nessa! Primeiro a gente tem aqui, olha, um exemplo de frase clássico que é tópico, local, objeto direto, verbo. Como é que isso funciona? Exemplo de frase. Maria-san wa Nihon de Nihongo o benkyou shiteiru. A Maria-san wa Nihon de Nihongo o benkyou shiteiru. A Maria, no Japão, japonês, está estudando. Então, primeiramente, você pode ver que a gente tem uma ordem um pouco diferente do português acontecendo aí. A gente tem o tópico, que é o que eu tô falando? Eu tô falando do quê? Da Maria. A Maria, o que tem a Maria? Então, quando eu falo alguma coisa wa, logo depois vai vir alguma coisa relacionada com aquilo que eu falei, o tópico, do que eu estou falando. Qual é o tema dessa frase, o tópico, qual é o foco? Qual é o foco dessa frase? Então eu tenho aqui Maria como foco dessa frase, ou seja, de quem eu estou falando? Eu estou falando da Maria, eu estou declarando algo sobre a Maria, beleza? Então, Nihon de, no Japão. No Japão. Vocês vão ver que essa partícula de, ela é utilizada para marcar lugar. Então, Nihon de, no Japão. Nihongo o japonês. Quando a gente tem esse o, é uma ligação de objeto com o verbo em questão. Então, é Nihongo o benkyou shiteiru. Ela está estudando no Japão. A Maria, no Japão, japonês, está estudando. O que em português fica estranho. Então, a gente tem que reorganizar essa ideia e colocar em português corretinho. A Maria está estudando japonês no Japão. Ou então, a Maria, no Japão, japonês está estudando. Mas isso não fica muito... fica meio esquisito, né? Em português. Então, a gente organiza de modo que fique natural em português. Mas aqui você pode ver que a ordem é um pouco diferente. A gente tem o verbo no final, o tópico no início e tudo no meio, assim, tendo a ver com a Maria. Tudo a ver com a Maria, que é o tópico da conversa. Nós temos aqui o local e o objeto direto, são coisas que a gente pode, na verdade, trocar. A gente vai poder trocar eles de ordem e não vai ter nenhum problema com a frase, tá bom? Ó, esses dois aqui a gente vai poder trocar. Ó, trocando, como é que ficou? Maria-san wa Nihongo o Nihon de benkyou shiteiru. Maria-san wa Nihongo o Nihon de benkyou shiteiru. A Maria, japonês, no Japão está estudando, né? Só que aí, né, em português, a gente vai continuar falando que a Maria está estudando japonês no Japão. Não vai mudar, o significado é o mesmo. Você só não pode tirar o verbo do lugar dele, tá? Isso é uma coisa que você não pode fazer. Uma coisa que você vai perceber no japonês é que o modificador precede o modificado. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, o modificador, a palavra que vai mudar a outra, vai vir antes. Então, eu poderia tirar esse aqui. Maria-san wa benkyou shiteiru. Poderia tirar esse aqui, Nihongo o, e o Nihon de. Poderia tirar. Ficaria, Maria está estudando. Maria-san wa benkyou shiteiru. O que está dando característica para esse benkyou shiteiru? O que está dando característica? São essas duas coisas. Porque ela está estudando, mas ela está estudando o quê? Onde? Essas palavras estão caracterizando aqui o verbo. Então, ela não está apenas estudando, ela está estudando japonês no Japão. Então, essas palavras que modificam as outras, elas vêm antes. Então, por isso, o modificador precede o modificado.
Isso é uma coisa, uma característica que vocês vão ver muito, muito em japonês, em muitos outros casos. Então, a gente vê aqui que esses dois modificadores estão modificando aqui o verbo e eles estão vindo antes. Então, você constata que eles são modificadores dessa palavra aqui, ok? Outro exemplo de frase. Tópico wa substantivo desu. Então, a gente pode montar frases dizendo Tanaka-san wa gakusei desu. Tanaka-san wa gakusei desu. Tanaka, estudante. Por quê? Quando eu digo Tanaka-san wa, qualquer coisa wa, watashi wa, eu tô declarando alguma coisa sobre o que vem antes do wa. Lembra que o wa, ele é um marcador de tópico. Ele vai marcar do que eu tô falando afinal. Então, Tanaka-san wa gakusei desu. Ele é estudante. A gente forma a frase, então, o Tanaka é estudante. O desu, galera, ele é uma coisa que chamam de cópula. Ele é um agregado, uma coisa extra que tá aí para dar formalidade à frase, tá? Ele não tem uma tradução exata, não tem tradução assim que você possa pôr. Então, ele é apenas formalidade, mas é bom aprender, é bom usar, porque a formalidade, você falar uma linguagem polida é muito importante na língua japonesa, tá? Então é bom acostumar a usar. Você usa desu quando você declara que uma coisa é isso. Por exemplo, o Tanaka é estudante. Então, quando você quer dizer que você é alguma coisa, no sentido de que você declara que você é um substantivo. Por exemplo, eu sou professora. Watashi wa kyoshi desu. Watashi wa sensei desu. Eu sou mulher. Watashi wa onna no hito desu. Você usa esse formato de frase. Tópico wa, substantivo desu, ok? Agora a gente vê aqui um parecido, mas usando adjetivo. Você vai ver que forma do mesmo jeito. Tópico wa, adjetivo desu. Adjetivo i desu. Eu coloquei adjetivo i porque tem diferença entre adjetivo i e adjetivo na, gramaticalmente, quando a gente fala de adjetivo. Mas no final das contas, a gente vai ver que o adjetivo na não vai mudar. Nesse caso, nesse exemplo de frase. Tópico wa Yamakawa-san. Yamakawa-san wa wakai desu. Yamakawa-san wa wakai desu. Nós temos então a frase o Yamakawa é jovem. O Yamakawa é jovem. A gente, quando traduz para o português, a gente vai ter que criar coisas. Quando você traduz do japonês para o português, você começa a criar bastante. Você coloca verbo onde não tem verbo. Porque, por exemplo, essa frase aqui, Yamakawa-san wa wakai desu, não tem verbo nenhum aí. Porque em japonês, você não precisa de verbo para declarar que uma coisa é uma coisa. Que o Yamakawa-san é jovem. Em português, você usa o verbo ser. Você tem que falar é jovem. Mas em japonês, não. Você só fala Yamakawa jovem. E o desu, lembrando que não tem tradução, é formalidade. Yamakawa-san jovem, com formalidade. Só isso. E aqui eu botei um exemplo de adjetivo na. Yamakawa-san wa genki desu. Yamakawa-san wa genki desu. Yamakawa, saudável. O Yamakawa é saudável. A palavra genki, talvez você esteja um pouco confuso, mas genki não é animado? Quando você fala genki e você pergunta o genki desu ka? O genki desu ka? Você tá bem? Tudo bem com você? É um jeito de você perguntar se a pessoa está bem. Mas a palavra genki em si significa saudável. Então, se você fala o genki desu ka? Na verdade, você está falando, você está saudável? Você está bem de saúde? Que virou uma pergunta para tudo bem com você? Como você vai? Tudo bem? Se usa genki. Então, Yamakawa-san wa genki desu. Yamakawa-san é saudável? Pode ser. Mas uma outra tradução é o Yamakawa está bem. Ele está bem. Se eu pergunto, se eu não vejo o Yamakawa há muito tempo, eu sei que você viu o Yamakawa esses dias. Aí eu pergunto, Yamakawa-san wa genki desu ka? Ele está bem? Aí você pode me responder,
Yamakawa-san wa genki desu. O Yamakawa está bem. Aí não é saudável, né? Depende do sentido que é colocado. Depende do caso que você vai estar falando. Agora, tópico wa asunto ga algo desu. Olha só a fórmula que eu coloquei aqui. Honda-san wa tenisu ga jouzu desu. Honda-san wa tenisu ga jouzu desu. O Honda tem, o tênis é habilidoso. Então, esse é um formato em que você vai novamente usar um tópico, o assunto do tópico, que é o tênis. Esse tênis aqui, quando eu digo tênis, é o jogo tênis. Jogo de tênis. Não é o tênis que você calça, tá? Honda-san wa tenisu ga jouzu desu. O assunto aqui, eu coloquei assunto separado de tópico. Por quê? O tópico é o Honda. Nós estamos falando do Honda. Mas, mais especificamente, dentro desse tópico, o assunto é o tênis. É o jogo de tênis do Honda. Nós ainda estamos falando do Honda. O Honda é o tópico. É dele que nós estamos falando. Mais especificamente, o assunto sobre o Honda é o tênis. E aí eu estou declarando algo sobre esse assunto que envolve Honda. Então, eu estou dizendo que ele é habilidoso, joso, que é um adjetivo, tá? Então, o Honda é bom no tênis, ele joga bem tênis. Isso é um jeito de você falar que a pessoa é boa em alguma coisa. Você diz que a pessoa é joso, habilidoso. Que a pessoa é habilidosa, joso. Novamente aqui um outro exemplo. Watashi wa chocoreto ga suki desu. Watashi wa chocoreto ga suki desu. Para provar isso. Eu, o chocolate gostável, quer dizer, eu gosto de chocolate. Para provar isso, aqui tem uma embalagem vazia de chocolate na mesa de trabalho, que deveria estar limpa. Aqui nós temos, novamente, eu sou o tópico, estou falando de mim. O assunto sobre mim é o chocolate. O que tem a ver o chocolate? O que tem o chocolate? Suki desu. Suki é um adjetivo também. Então, em japonês, a gente fala diferente do português. Porque no português, a gente fala eu gosto de chocolate. Você usa um verbo. Mas, em japonês, você vai usar um adjetivo. Então, é como se você dissesse que o chocolate é gostável. Se você fala isso em português, parece que você não gosta de chocolate. Muito não. Parece que você tá falando assim, até que é gostável. Mas não é isso que significa em japonês. Significa que você gosta. Eu gosto de chocolate. Agora aqui nós temos um outro exemplo. Tópico wa, novamente o tópico. Alguma coisa em relação a esse tópico, mais uma partícula, mais um verbo. Então, se eu tô colocando um verbo aí na frase, eu tô colocando uma ação que o tópico vai fazer, tá? O tópico vai fazer essa ação e vai envolver essa alguma coisa aqui no meio, tá? Então, eu posso pegar isso aqui no meio e não usar. E aí, você poderia deixar a frase mais simples, com menos detalhes. Mas vamos ver aqui a frase inicialmente. Watashi wa gakkou ni ikimasu. Eu vou para a escola. Eu para a escola vou, eu vou para a escola. Então, a gente tem aqui watashi wa, o tópico. Ikimasu é o verbo no final. Verbo no final sempre. E nós vamos ter aqui no meio um complemento para isso. Watashi wa ikimasu, eu vou. Para onde você vai? Gakkou ni, para a escola. Então, watashi wa ikimasu. Doko ni ikimasu ka? Gakkou ni ikimasu. Eu vou para a escola. Nós podemos colocar essa partícula ni junto com o verbo ikimasu. Podemos colocar porque é uma partícula de direção. As partículas, elas são muito particulares. Isso soa estranho. Parece que eu tô fazendo uma piada, mas não. Partícula e particular soa muito parecido. Mas elas são muito particulares porque cada verbo vai pedir uma partícula diferente. Isso não significa, tá?
que cada verbo tem uma partícula diferente. Não, os verbos vão repetir partículas. Você vai usar essa partícula ni com diversos verbos, incluindo esse que tá aqui, o ikimasu. Então, é interessante que você, apesar de eu estar colocando aqui, separando o objeto aqui, o objeto que representa o lugar para onde eu vou, esse algo, junto com a partícula, é interessante lembrar a partícula junto com o verbo. Por quê? Porque eu coloco ele aqui, a partícula junto com o lugar que a pessoa está indo, em vez de colocar com o verbo, porque quando você pergunta, a resposta vai ser unir junto desse lugar. Como eu falei antes. Watashi wa ikimasu, eu vou. Doko ni ikimasu ka? Onde você vai? Gakko ni ikimasu. Você não vai responder ni ikimasu somente. Não vai. Você tem que responder gakko ni ou gakko ni ikimasu. Nunca ni ikimasu. Tá faltando pedaço. Ni ikimasu, o que? Tá faltando, não pode. Tá? Isso é importante vocês saberem. Então, watashi wa gakko ni ikimasu. Então, você vai ter um tópico, alguma coisa mais uma partícula e verbo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que ela tenha sido útil para vocês. Se você quiser ter mais aulas de japonês, clica aqui embaixo no link para você ter acesso ao Clube Nihongo Kakumei, onde você vai poder ter muitas e muitas aulas de gramática, destrinchando tópicos interessantes e partícula. Nossa, eu falei bastante de partícula aqui, mas que eu deveria ter, porque não é exatamente o foco desse vídeo. São as frases de exemplo que eu gostaria que vocês levassem e revisassem. Mas dentro do Clube Nihongo Kakumei, você vai ver que tem um módulo somente de partículas, explicando as partículas tintim por tintim do japonês, agrupadas por uso. Por exemplo, partículas de tempo, partículas de direção, partículas de explicação e por aí vai, tá? Eu acredito que esse é um jeito muito interessante de se aprender partícula. E tem vários pontos gramaticais lá também. Então, se você tem vontade de estudar japonês, quer começar a estudar japonês, clica aqui no Clube Nihongo Kakumei, no link aqui embaixo, para você saber mais como funciona o clube e tudo mais. E se você puder compartilhar esse vídeo, eu vou agradecer muitíssimo, tá? Se você puder dar um joinha e, claro, comentar. Comentário é muito importante para mim. Eu nem sempre respondo rápido os comentários, mas eu leio todos os comentários que são postados em tempo real, porque eu recebo um tim no meu celular, então eu vejo quem comentou o quê, tá bom? Então, se você tem uma dúvida, não entendeu muito bem alguma coisa que eu falei, se você quer que eu fale sobre algum tópico específico, aproveita essa oportunidade e coloca o seu comentário aqui. Se você quer estudar japonês junto comigo, com os meus vídeos, dentro do nosso grupo de alunos, nós temos um grupo no WhatsApp também, onde a gente sempre troca ideia, eu tiro as dúvidas do pessoal, e às vezes eu nem consigo chegar a tempo lá para tirar dúvida, porque o pessoal é muito rápido. Então tira as dúvidas um do outro, assim. Aí eu só olho e falo, é isso aí, tá certo. Porque a galera lá ajuda bastante. Então, gente, já sabe, dá um likezinho aqui se você gostou. Comenta aqui embaixo o que você achou e me diz o que você quer ver no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!